pessoal, eu sou Juliana Cury. Oi, galera, eu sou o Rodrigo Dera, seja bem-vindo a Irrestritos. E hoje a gente está com uma convidada super especial. Ilustríssima! Se apresenta pra gente, Laisa. Oi, eu sou a Laisa Melina Cabreira. Isso aí. E é isso aí. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite de vocês. Fico muito feliz. Espero que eu tenha alguma informação bacana para passar aí para vocês. Ah, tem. Com certeza. Com certeza. Laisa, bom, primeiro agradecer por estar aqui, né? Aqui com a gente, aceitado o convite. Você é fisioterapeuta há quanto tempo? Fala aí, Ju, você que foi minha professora. Nossa, agora boa resposta. acabou comigo. Tinha que começar com essa pergunta. Eu sou Não. fisioterapeuta há 18 anos. Aí, ó, tá vendo? Eu não lembrava quando andou sua Há formatura. 17, quase 18. Eu ia quase chutar 18. errado. Não, é porque assim, a gente acaba tendo uma vaga lembrança como professor, né? Eu sei que eu dei aula pra ela, eu sei que faz um pouco de tempo, mas assim, eu não sei se era a primeira turma, segunda turma, terceira, Acho que na hora da edição dá para tirar essa pergunta. Eu não gostei. O Alex não vai tirar, Acho né, Alex? desnecessário, mas tá bom. Eu sou fisioterapeuta, não importa. Ela é fisioterapeuta, foi minha aluna, formada no Unigran. Logo que eu comecei a dar aula, e vejam bem, ela sobreviveu. Sou uma prova viva que Como existe vida depois de ter aula com a como a Juliana. jujuba ou como a chocolate, mas como um docinho, né? O trauma é tão grande assim. Tô até hoje na terapia por causa disso. Ah, cara, não. Tá vendo? Ainda bem que a culpa é dela, né? Tô até hoje. Faz 18 anos e tô até hoje me recuperando. Sabe o que é engraçado? Que a Laisa continua com esse bom humor, né? Incrível, adoro. Só melhora. Mas, Laisa, conta pra gente. Você é fisioterapeuta. Você trabalha como fisioterapeuta. Isso. Né? Que hora que você trabalha? Eu trabalho na dermato funcional, né? Mas, assim, eu sempre falo que é uma dermato funcional mesmo, não é estética, porque as pessoas costumam confundir, né? Então, é isso. Meu 90% do meu atendimento hoje é na dermato funcional. Eu até estava comentando um pouquinho antes que eu estou com umas experiências, assim, alguns pacientes de outras áreas, que a gente tem que lembrar que a gente é fisioterapeuta, né? Generalista. Então, eu estou aí abrindo agora para outras áreas também. Nossa, e me fala assim, como é que é o desafio, né? Porque você passou bastante tempo na dermato. Sim. E como é que foi, assim, né, voltar a atender outras áreas? Eu me surpreendi. Muita coisa da fisiologia, é mais da fisiologia mesmo, que eu demorei 18 anos para aprender. O trauma fica, né? Eu me surpreendi, porque a gente lembra, né? É só lá puxar um pouquinho, né? Dar uma revisada, buscar literatura atual e ver e estudar o caso com carinho, que a gente lembra, ainda fica. O que os professores falam vai para algum lugar lá dentro da cabeça e uma hora a gente resgata e quando for necessário a gente resgata lá, né? E vai. Assim, só pra gente começar, né? Pra variar, a gente nem sempre começa do começo, talvez a gente vai pro meio da história. Quando que você decidiu trabalhar com dermato funcional? O que me colocou nessa área não foi uma paixão, uma vontade desde o início, porque eu acho que é mais ou menos o que acontece. Eu entrei na faculdade muito jovem, acho que na minha época era a história da maioria, né? E formei muito jovem, formei com 21 para 22 anos. Então, logo depois que eu me formei, eu me casei, tive filhos. Então, eu demorei um pouquinho para entrar no mercado de trabalho. E aí, quando eu entrei, que eu comecei a atuar assim, com consistência, foi o mercado mesmo que foi me direcionando, né? Eu fui para onde o dinheiro estava. Entendi. E foi isso. E acabei me apaixonando, acabei entendendo que não é uma área assim... como eu falei, né? Não é uma área ligada só à estética, é uma área ligada, sim, a bem-estar e à saúde. E eu atendo dentro da dermatofuncional, atendo patologias de pele, patologias vasculares, cardiovasculares até. Eu tenho pacientes que a gente consegue controlar, por exemplo, quadros de hipertensão com drenagem. Né? Então, assim, eu falo sempre, até quando a gente esteve junto aqui, aquele período na clínica, eu sempre falava, né, em drenagem clínica, que é uma bandeirinha assim, que eu levanto, que é um atendimento em dermato voltado mesmo para a saúde e qualidade de vida mesmo.
Já foge daquele padrão, né, que a gente vê muitas vezes da estética. A pessoa que vai entrar lá na minha sala, né, no meu atendimento, ela vai olhar, ela não vai ver assim aquele maquinário de tratamento, não desmerecendo essa área, porque, né, é outro nicho. É outro nicho, justamente. A pessoa vai falar assim, mas você não tem aqui, né, uns equipamentos para limpeza de pele, para tratamento de celulite, para não tenho, porque é uma outra abordagem. Entendi. E assim, se você fosse definir hoje o teu trabalho, assim, você falou que trabalha com bem-estar, trabalha com saúde, obviamente, com saúde, né? Isso. Como é que você define o teu trabalho dentro da dermatofuncional hoje? Eu acho que é isso. Eu acho que é o trabalho voltado para a promoção da saúde. Para a promoção da saúde mesmo e qualidade de vida do meu paciente. Eu sempre procuro olhar o meu paciente como um todo, né? Falando aí da físio integrada, né? Da saúde integrada. Então, assim, eu tento atacar dessa forma, né? A minha atuação é com as terapias manuais que estão dentro da dermato, mas buscando resolver todos os problemas todos, né? Assim, a maioria do que eu sou capaz dos problemas de saúde do meu paciente. Abranger assim o máximo possível. E assim, aproveitando esse gancho, você falou, né, que é dermatofuncional mesmo, né? Não só a parte estética. Isso. Então, de repente, para quem não tem muita noção disso, que não fala, né, não é da área da físio específica, para entender um pouquinho, assim, na questão mesmo da gente comunicar. Essa questão da dermatofuncional, que vai para além da porção estética, Isso. qual é o perfil de paciente que você atende? Você poderia dar alguns exemplos de casos de pessoas que poderiam procurar esse serviço? Sim, eu tenho pacientes idosos, assim, idosos, vamos falar do idoso, da classificação de idosos 65 anos, mas eu tenho pacientes já a partir dos 50 anos que procuram assim para questões de qualidade de vida mesmo. Eu tenho gestantes, que isso aí já é bem batido, né? Já é bem sabido, né? Que a gestante vai procurar uma assistência, né? Uma drenagem por causa da fisiologia da gestação mesmo. E eu tenho pacientes atletas. Eu tenho pacientes com questões, patologias dermatológicas. Vou citar um exemplo aqui, alergias, dermatites, né? Esses... Vou dizer que eu posso dividir meus pacientes em gestantes, idosos, mulheres acima de 40, 50 anos e atletas. Homens também, né? Eu tenho pacientes homens que fazem uma atividade física, assim, não no nível intenso de chegar a ser atleta, mas que faz uma atividade física mais intensa e eles procuram para recuperação muscular, para melhora do desempenho naquela atividade que ele faz ali para manutenção da saúde mesmo. Entendi. E como que é, assim, quebrar esse estigma do dermatofuncional estético? Como é que foi para você conseguir construir isso, né? Porque eu falo de fora, né? A gente que não sabe como é que funciona bem a parte da dermato, a gente tem essa visão muitas vezes errada, né? Eu não sei se eu quebrei ainda essa barreira, né? E numa escala mais larga. Porque para mim já é tão claro isso que eu nem... Para mim já é óbvio, né? Mas as pessoas, elas ainda pensam muito dessa forma. Você é massagista. Você né? Você está na área só da estética mesmo. Às vezes tem gente que me procura... você faz tal coisa, né? Algumas coisas que eu não faço, falo, não, para isso você tem que procurar tal profissional. Então, assim, não sei bem se eu consegui quebrar assim numa escala maior. Os meus pacientes que estão comigo, que eu acompanho já há um certo tempo, né, uns pacientes mais antigos, eles já têm bastante clara essa noção, assim. Mas ainda tem caminho para percorrer para as pessoas entenderem, né? Até para outros profissionais, né? Porque a gente, como fisioterapeuta, a gente trabalha muito com o paciente que vem indicado de outros profissionais, né? Até para os outros profissionais entenderem isso. Uma coisa que eu esqueci de falar, que uma porção dos meus pacientes também são de pós-operatório. Isso é importante. Isso, é uma procura muito grande, né? E aí, quando eu falo assim, pós-operatório, em dermatofuncional, cirurgia plástica. Não é só cirurgia plástica. Eu tenho pacientes de pós-operatório de várias situações. Não, é interessante, porque assim, a parte de dermato, né, como você coloca,
quebra muitos padrões, obviamente, e você está buscando talvez um nicho até diferente daquilo que a gente está habituado. Um nicho bem diferente. Talvez... Eu acho que todos que trabalham na mesma área que eu trabalham da mesma forma que eu, só que, às vezes, não falam da mesma forma que eu falo, né? Não apresentam da mesma forma que eu apresento. Entendi. Então, talvez também precisaria aí de uma conscientizaçãozinha assim, do profissional também, né? De apresentar o seu trabalho dessa forma. Eu gosto de dizer que eu trabalho com saúde. Eu trabalho com fisioterapia em saúde. E dentro desse nicho de atendimento que você oferece na área de terapia manual, aí a gente vai falar mais, né, na linguagem da fisioterapia, mas também porque tem muito aluno ou profissional recém-formado que às vezes tem muita dúvida onde aplicar algumas coisas. Que tipo de técnicas, de cursos ou formação que você buscou para construir esse serviço que você oferece? Eu fiz a pós-graduação em dermatologia funcional, né? Foi a segunda pós-graduação que eu fiz. A primeira pós-graduação que eu fiz, logo depois que eu me formei, que eu acho que abriu a cabeça para essa questão de saúde, foi uma pós que tem lá na UEL que chama Biologia Aplicada à Saúde. Eu lembro disso. Eu lembro quando a Laísa falou, tô indo lá para Londrina, prof. E eu tinha muito interesse em entrar na patologia experimental, que é um programa de pós-graduação que tem lá, né, de mestrado e doutorado. Só que como eu era muito distante, né, eu falei, não, vou fazer uma pós-graduação e vou fazer um aluno especial, alguma coisa nesse sentido. Fui fazendo, mas aí no final do ano eu fiquei grávida e meus planos mudaram. Então, mas essa pós-graduação em biossaúde, que a gente chama, ela me abriu um leque, assim, e eu pude ter a oportunidade nesse curso de estudar disciplinas que eu não estudei na graduação, né, que são disciplinas aí dos cursos... mais de área biológica, disciplinas que às vezes tem na medicina, mas não tem na físio, disciplina que tem no curso de farmácia, mas não tem na físio. Então, assim, me abriu a cabeça nesse sentido. Como eu fiquei grávida e tive filho, né? Eu deixei isso tudo um pouquinho na estante e fui buscar um tempo depois. Mas eu comecei por aí. Na biossaúde mesmo, biologia aplicada à saúde. E depois, quando eu resolvi voltar para o mercado de trabalho, eu fiz a pós-graduação em dermatofuncional. Eu acho que a gente precisa, se fosse para deixar uma dica, né, para se direcionar, é buscar cursos que são de bastante horas, cursos que têm reconhecimento oficial, né, principalmente pelo nosso conselho e tal, e que pode oferecer um estudo aprofundado mesmo, né? Um estudo que seja sério, assim, um estudo que seja embasado, né? Com um embasamento científico forte. Isso. Não, legal. Assim, dentro do que você trabalha, quais ferramentas você usa? Lógico que a mão é a principal, que eu sei, mas o que mais você engloba dentro do teu tratamento? Rodrigo, eu uso a mão. Eu não tenho equipamento nenhum. Eu tenho assim um ultrassom que às vezes me auxilia em alguma situação de pós-operatório, né? Mas 99,9% do meu tratamento é manual mesmo. É manual mesmo. É colocar a mão no paciente e aí eu faço ali a drenagem, a liberação miofascial, né? As manipulações, né? Não trabalho com osteopatia, né? Mas consigo abranger bastante coisa assim manualmente mesmo. Nossa, focou já bem nessa parte, mas não, isso interessante isso. Eu acho legal, eu acho legal a gente ter os recursos que eles ajudam a gente, né, a gente não se desgastar tanto. Justamente. Mas eu ainda não consegui achar um recurso que me desse o que... A sua mão te dá. Isso, justamente. Porque eu falo assim, a sensibilidade, né, quando você trabalha com técnicas de drenagem linfática, de algumas outras técnicas manuais de manipulação de tecido conjuntivo, né? Vamos colocar isso numa cadeia um pouco mais aberta, para não dar o nome de uma técnica só. Você tem várias manipulações assim, que elas exigem a sensibilidade do retorno do tecido, não é isso? Você põe a mão, você tem que sentir como aquele tecido te retorna para saber como que você vai prosseguir na técnica, né? Sim. Então, isso é uma coisa interessante. Você desenvolveu isso com a prática, quando você foi fazendo a dermatologia com os pacientes? Como é que foi isso? Foi. Eu acredito que com a prática mesmo, né? Eu fui vendo, fui testando, já usei alguns equipamentos, fui testando e vendo o que funcionava para mim, para os meus pacientes, e o que era válido de eu ter na clínica, e o que não achava interessante.
E aí acabou que hoje eu uso assim, alguns cosméticos, né? Alguns creminhos, alguma coisa assim, mas é mais para ter uma base deslizante mesmo, nada para não uso a cosmetologia como acessório, né, no tratamento. Bem pouco mesmo, bem pouco mesmo. Me fala assim, o que você buscou? Quais cursos você já buscou, né, dentro da dermatofuncional? O que você foi fazendo ao longo da vida? Depois da pós, né? Até chegar no que você faz hoje. Quando eu vejo que surge alguma técnica, algum profissional que desenvolveu, né, alguma coisa que eu acho interessante, por exemplo, alguém vai dar um curso de drenagem numa técnica X, que eu acho bacana de buscar, de aprender, eu faço. Eu fiz o método da Renata França, né, que teve em voga aí, né, que explodiu no país, que caiu na graça de todo mundo. E eu fiz porque fez sentido para mim a forma como ela trabalha com a técnica manual dela, né? E fiz alguns outros cursos de drenagem, assim, menos conhecidos. Fiz curso de liberação miofascial também. Mas todos eles voltados para essa coisa da pegada da mão mesmo. Interessante. Isso. Teve algum que você percebeu que você utiliza mais na rotina? É o da Renata França. Eu utilizo mais. Mas é engraçado a gente falar isso. Falar de cursos, né? Eu até falo lá para os alunos, né, que a gente faz vários cursos, a gente pega um pouquinho de cada curso e a gente desenvolve uma técnica própria, né? O jeito como eu atendo o meu paciente nunca vai ser do jeito que você atende, mesmo que a gente trabalhasse com a mesma coisa, na mesma área, no mesmo segmento. Então, eu falo assim, por isso que eu não gosto muito de dizer, eu trabalho com técnica tal, eu faço tal coisa, eu não gosto de limitar. Eu trabalho com a minha técnica. Eu sempre busco aí fazer os cursos para agregar, né, para ver se eu posso pegar alguma coisinha e mudar aqui e ali, alguma coisa que alguém está fazendo que dá mais resultado, é mais eficaz do que o que eu já faço. Mas eu gosto de falar que eu pego um pouquinho de cada e construo a minha técnica. Então, assim, a terapia manual da técnica da Liza, entendeu? Então, não sei, eu acho que eu fugi dessa pergunta. Não, eu pergunto justamente por isso, né? A gente faz vários cursos, a gente está ali sempre se aprimorando, mas a gente não usa tudo de todos os cursos, porque senão a gente se perde, o paciente se perde, todo mundo se perde. A gente filtra. Tem muita coisa da Renata França, por exemplo, que eu vou falar, né, desse que é um nome conhecido, que eu não uso, e tem muita coisa que eu uso. Aí tem muita coisa de outros que a gente filtra, né? A gente pega aquilo que faz sentido para a gente e que vai colar ali no nosso trabalho, na nossa prática do dia a dia, e o que não pega, né? A gente deixa. É isso. E como é que está o mercado para dermato? Como é que está essa parte? Tá bom, assim, né? O mercado, ele mantém uma certa constância. Eu acho que como já tem um tempo que eu atendo, né? Eu fiquei fora de Dourados, depois que eu me formei, fiquei fora 10 anos. Eu retornei para cá em 2015 e comecei a atender, de fato, em Dourados em 2016. Então, eu estou aí há quase 6 anos atendendo aqui. A gente que trabalha como, né, profissional autônomo, a gente sabe que leva um tempo, né, para você construir uma autoridade naquele teu segmento, construir um conhecimento, né? Os teus pacientes conhecerem você, conhecerem o teu trabalho, entenderem como é que você funciona, né? E se o teu trabalho faz sentido para aquele paciente. E então, assim, hoje, depois desse tempo, eu posso dizer que tá bom, assim, tá bom. Como as pessoas eu preciso tocar na pele das pessoas, né? As pessoas precisam ficar com o mínimo de roupa possível, é meio sazonal. Então, assim, o verão eu trabalho mais, no inverno eu trabalho menos. Mas eu tenho pacientes que são, assim, fidelizados comigo, que estão comigo aí já nesses 6 anos. Então, eles mantêm uma constância, assim, já faz parte da rotina deles. E esses pacientes que estão contigo há bastante tempo têm essa busca já do próprio bem-estar. Justamente. Eles já têm essa consciência, né? Porque o trabalho que eu faço, eu acho que muitos profissionais acabam tendo que fazer isso, é de
educar o seu paciente, de fazer ele entender, né, que aquilo é uma prevenção, que aquilo é uma constância, né? É igual atividade física, né? Igual, enfim, igual tudo que a gente faz na vida, né? A gente estava falando um pouco da respiratória, né? Em todas as áreas tem que ter essa conscientização, né? Que não é que você vai tratar uma doença X, pronto, acabou, nunca mais vai dar. Não, tem que ter uma manutenção, tem que ter uma prevenção para não ter uma recorrência. Quando você falou assim, né, falando para os alunos, né, eu acho interessante para ela poder explicar um pouco isso, né? Sim. Porque a Laísa, quando ela se formou, agora que você falou da pós-biologia, eu me lembrei, ela realmente queria fazer o mestrado, o doutorado dela. Eu tenho uma colega minha que se formou lá em Londrina também, que é professora doutora do programa de pós-graduação da patologia experimental lá, a Flávia. Né? Aí me lembrei eu estudei com a Flávia. Né? Eu estudei com a Flávia. Ela é fisioterapeuta, né? Ela é física. Eu lembro dela. Eu lembro dela lá no laboratório. Até uma parte do meu doutorado eu fiz lá no laboratório dela. Me cedeu um monte de coisas. Super querida. Eu tenho um carinho enorme por ela. A gente secava lá os ratinhos. Eu sou apaixonada por patologia experimental. Ela eu acho sempre fantástico. foi. Ela gostava, né? Você gosta, né? Sempre gostou de estudar esse tipo de coisa. E aí, como é que você fez isso, né? E te trouxe para a docência? Porque eu acho que foi essa formiguinha que ficou, mesmo com todas as mudanças de planos, que te trouxe para a docência. Sim. Ou não? Eu acho que foi brotou e foi crescendo em mim essa coisa, principalmente porque eu sou mãe, né? E a gente, mãe, quem é mãe sabe, sempre tem que estar ensinando, né? Eu sou filha de professora, minha mãe era professora. E foi, assim, brotando esse viés aí na minha vida profissional. Eu morava numa cidade, quando eu me mudei para uma cidade vizinha, surgiu uma oportunidade de eu participar de uma banca, né? Tinha uma faculdade lá, tem uma faculdade lá, e eles me chamaram. Me chamaram não, né? Eu vi que estava disponível essa vaga, né? Eu falei, nossa, vou tentar. Aí participei da banca, aí fui selecionada. Aí eu nunca me esqueço que foi, assim, primeira vez que eu dei uma aula na minha vida, né? Uma aula oficial, né? Uma aula de verdade. Aí eu nunca me esqueço que tinha um profissional lá que estava me avaliando. Ele, na hora de dar o feedback dele, ele falou assim, o dom da palavra você tem. Ele falou assim, com um certo desdém, né? O dom da palavra você tem, né? Mas tudo bem, gostei de você. Tipo assim, né? Eu gostei de você, mas não gostei tanto assim. Mas, enfim, né? Mas aí eu fui selecionada e eu comecei a lecionar nessa faculdade. Aí eu fui aprender, né? A metodologia do ensino superior, que daí foi um curso que eu fiz depois. Eu sempre fui assim, eu sempre fui fazendo as coisas de acordo com a necessidade, né? A água batia na bunda, eu corria atrás. Aí que eu fui entender que existe, né, uma metodologia, né? Uma forma de você... lecionar, uma forma de você explicar. Isso é uma coisa que me encantou demais também. Eu fiquei completamente apaixonada pela docência. E aí, eu não tinha mais, eu tinha engavetado a ideia do mestrado, né, que eu parei lá atrás, 10 anos atrás, não, uns 8 anos atrás, quando eu fiquei grávida. E aí eu falei, não, então agora que eu estou no meio acadêmico, eu vou buscar isso de novo. Aí eu acabei fazendo, aí demorou um tempinho, né? Porque passar em tudo, até não, e assim, às vezes você mora numa cidade, o programa que você quer é em outra cidade, aí você tem filho, eu já estava com 2 filhas, família, aí é tudo mais difícil, né? Eu sempre falo para as minhas filhas lá em casa, façam tudo enquanto vocês são estudantes, porque depois que vocês forem, vocês já estão no mercado de trabalho, já tem família, já tem, tudo fica mais difícil. E aí eu comecei a tentar, né, fazer uns processos seletivos. E aí, quando eu voltei para Dourados, surgiu a oportunidade de eu fazer, de fato, o mestrado. E aí eu já estava na docência há um tempo, né? Se tornou uma necessidade para mim, né? Que eu acho que o docente, quando ele está dando aula no ensino superior, ele precisa, né, fazer essa... Enfim, precisa, né? Esse processo, né? É uma escala, né, dentro do aprendizado. Justamente, isso mesmo. Aí eu fiz o mestrado. Engraçado também, que foi numa área bem diferente, que eu fiz em exercício físico, exercício físico na promoção da saúde, que também abriu mais um leque, me fez, refinou mais ainda em mim esse olhar do paciente como um todo, né? Porque o exercício físico é o nosso irmão, né? A gente dá alta para o nosso paciente, a gente manda ele para atividade física, né? A gente manda ele para academia, né? A gente manda ele para um personal, enfim. Aí eu fui estudar essas coisas aí, então, que eu não tinha estudado até então.
Mas, voltando a falar da docência, eu me apaixonei completamente pela docência e não parei mais. Eu vim para Dourados, aí surgiu também a oportunidade de eu lecionar aqui e fiquei. Eu me desliguei da instituição de ensino que eu estava agora esse ano. Me contratem. Você quer que eu dou aula na sua instituição? Me contrate. Estou disponível, né? Estou disponível. Mas é muito aproveitando aqui o gancho. É muito interessante, né? Que fala assim, às vezes a gente programa uma coisa de um jeito, né? E a vida vai dando umas voltas e a gente vai dando volta com ela, Sim, não é assim, Laís? Justamente. E a gente vai agregando experiência, né? A gente vai agregando experiência, a gente vai conhecendo, vivendo experiências e vivendo coisas e trabalhando em áreas, e você vai vendo que você vai se aprimorando em todas as áreas. Eu acho que hoje eu posso pegar para trabalhar com qualquer coisa que eu dou conta. Sim. E ensinar fisioterapia te fez ser uma fisioterapeuta diferente? Sem dúvida. A partir do momento que eu comecei a lecionar, eu vi que o professor ele aprende muito mais do que o aluno. Né? Às vezes, eu até já comentei isso com o Rodrigo aqui, né? Que o Rodrigo também é da docência, que às vezes eu estou lá dando uma aula e pá, putz, eu aprendi isso agora. Entendi essa coisa que a Juliana me falou 20 anos atrás, eu não entendi até hoje. Essa galera adora entregar a minha idade mesmo, né? Não passa um aqui que não fala. Então, assim, a gente aprende muito. Eu gosto muito. Eu sou encantada por esse universo, porque eu aprendo muito mais. Meu aluno aprende X, eu aprendo 2X. Meu aluno aprende 2X, eu aprendo 4X. E assim vai. Então, cada ano, cada semestre que você dá aula, cada ano que você está ali, eu acho que a gente fica melhor. E isso é uma coisa que eu acho tão importante falar, porque às vezes, né, tem aquele estigma, né? O aluno olha o professor, mas professor, Sim. isso é fácil para você já sabe fácil isso. Hoje, né? Justamente. Bem claro. Segue aqui, né? Porque quando a gente vai ministrar alguma coisa, você não tem que voltar, o seu cérebro vai refazendo o caminho, não é? Sim. Não a gente vai passando naquela via, né? Aquela Ângela Lima, né? Falando das vias. A gente vai refazendo aquela via e aí aquela via fica facilitadíssima, né? E até que fica muito, que parece que é automático, né? Mas um dia não foi. Não, né? Como tudo que é na nossa vida. E é interessante, porque o aprendizado contínuo, ou aprendizagem continuada, né? Acho que é um gancho importante esse. Sim. Porque você vai revendo, né, revisando, e eu falo que reconstruindo. Sim. Acho que o que você colocou foi bem isso. Quando você revisita um conhecimento, Sim. você reconstrói ele lá na mente. Ele, você atualiza ele, né? Você olha para ele com uma outra perspectiva, porque você já não é hoje o mesmo que você foi ontem. Então, tem até um ditado, não sei de onde, que diz que um homem, o mesmo homem, não entra 2 vezes no mesmo rio, né? Então, assim, aquele conhecimento ele já não é mais o mesmo, ele já está atualizado, e você também já não é mais o mesmo, sua mente, sua capacidade de aprendizado, de absorção daquilo também já não é mais a mesma. Então, isso é muito legal, isso é incrível, porque é muito dinâmico, né? E a capacidade que o docente tem de passar para o aluno isso é fantástico, né? De você poder ensinar isso para o aluno. E os alunos da graduação, principalmente quando entra, né? Eles são muito jovens, né? E, assim, eu sou muito simpática com os meus alunos. Eu tenho muito respeito pelo aluno, porque eu lembro muito bem quando eu fui aluna, quando eu sou aluna ainda, né? Porque eu ainda sou aluna em muitas coisas. Eu procuro tranquilizar e procuro tentar provar o máximo possível para ele que ele é capaz de aprender, porque ele não está entendendo que aquilo é grego para ele, mas uma hora ele vai compreender. E assim vai. Eu tenho bastante eu gosto bastante de ensinar, assim, de pegar o aluno pela mão, assim, e falar assim, meu filho, você vai saber isso aqui. Porque o professor, né, se a gente for ver, o professor ele tem um papel importante, né, de fazer esse elo entre o conhecimento e o aprendizado do aluno. Isso. A gente tem, e é um papel fundamental, importante, né? Porque se a gente está ali aprendendo, como a gente também foi aluno, e a gente tinha que aprender, e a gente tinha nossas dificuldades, o aluno de hoje também tem. Sim. Só que é o que eu sempre falo às vezes, né? A diferença é que a gente está mais tempo fazendo aquilo lá, a gente está mais tempo estudando e a gente
acaba aprendendo porque a gente repete, lê, estuda, senta, dedica, repetição, né? Não tem jeito. Eu gosto de falar, né? Você lembra mais, né? A Laís talvez lembre. Assim, existe uma coisa chamada o seu tempo. Lógico. E o seu tempo não é o seu tempo, não é o meu tempo. Eu entendo muito isso dentro de uma sala de aula. Você tem ali uma turma de 20, 30 alunos, são 20, 30 tempos. São 20, 30 mentes, 20, 30 formas de aprender. Eu tenho 2 filhas em casa e eu vejo muito isso. Uma aprende de um jeito, outra aprende de outro. Uma aprende uma hora, outra aprende outra hora. E aprender a respeitar o seu tempo, né? Porque a faculdade tem 4 anos, professor. Todo mundo tem que se formar em 4 anos. Não é disso que eu estou falando. Não é 5 agora? Né? É 5 agora. 4, 5, se é integral. Sim, né? Enfim, depende do programa. Mas assim, o tempo de entender, de compreender, de aplicar, né? E participar da formação. É isso que você falou, uma outra coisa, né? Vou indo conforme a água bate na bunda, né? Mas veja bem, às vezes a gente não estuda um assunto e aparece um paciente para você atender de um assunto que faz muito tempo que você vai e revisita aquilo. Parece que, nossa, mas era só isso? Né? Mas olha como isso tem tudo a ver com isso aqui novo que saiu agora. Então, o nosso cérebro, ele consegue fazer esse link, né? E então, cada link é uma descoberta. É por isso que eu falo, dê tempo pro tempo e aproveite o momento, né? Porque o momento te faz guardar algum aprendizado daquilo. E eu acho que isso é uma parte da beleza da docência. Acho que né, você está aqui, eu estou aqui porque a gente teve tiveram, né, outras pessoas e outros professores que nos possibilitaram estar aqui. Né? E a gente vai fazendo isso também pelos outros. Eu acho que eu falo assim, a vocação é sempre, né, escutar a mesma pergunta 300 milhões de vezes e respondê-la todas as vezes. Como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira vez. Exatamente. Essa é a vocação. Eu me lembro muito dos meus professores. Eu lembro... pode ser que eu esqueça de algum ou outro, mas a maioria eu me lembro assim, com muito carinho. E de cada um eu guardo uma coisinha, assim, sabe? De cada um eu guardo, até sempre que eu estou dando aula, eu falo, eu tinha um professor que falava assim. Sempre cito esses exemplos, assim. Eu admiro muito essa profissão. Eu sempre falo, chega o dia dos professores, eu sempre tento fazer alguma homenagem. Eu falo assim, gente, essa profissão é a profissão das profissões. A gente é aqui fisioterapeuta hoje porque nós tivemos professores, né? A gente é qualquer coisa porque a gente teve alguém que ensinou a gente a ser aquela coisa. E é um professor, né? Eu acho essa a profissão mais louvável. E deixa eu fazer uma pergunta diferente, assim. Como é que você se enxerga hoje, quando você era acadêmica de físio, pensando na visão do aluno, né? Porque, assim, mudou muita coisa de lá para cá, não mudou? Então, mudou muita coisa, mas eu não me enxergo muito diferente, não. Manda. Eu sempre falo para os meus alunos, assim, quando eu estou dando aula, eu sempre tento me colocar no mesmo lugar que eles, assim, não vejo muita diferença, não, porque eu ainda estou aprendendo, ainda tem muita coisa para aprender, tem muita coisa que eu não sei, né? Um dia eu estava dando aula, uma aluna ficou olhando assim, nossa, professor, como a senhora lembra de tanta coisa? Assim, eu falei assim, não. Tem tanta coisa, se você está admirado com tanta coisa que eu lembro, você devia ver o tanto de coisa que eu não lembro, que eu esqueço. Por aí. Exato. Não, eu falo assim, na condição hoje, né, de novos links mesmo, né, do amadurecimento que você teve na profissão, de você conseguir enxergar a aplicabilidade daquilo que, às vezes, quando a gente é aluno, você fala... onde que eu vou colocar isso aqui na minha vida, né? E tem, tudo que a gente estuda lá tem um espacinho ali na nossa profissão, né? Sim, às vezes uma coisa que você fala, nossa, eu não vou usar isso nunca na vida, mas fica lá na gavetinha, né? Aí um dia, 20 anos depois, você vai lá e você vai precisar abrir aquela gavetinha lá, falar, epa, aquilo lá tem aqui. Assim. É por aí. E é bacana que os 3 dão aula, né? E aí a gente fica aqui. Se deixar, a gente vai ficar falando de só aula disso o tempo todo. Eu até brinco às vezes com os alunos. Falei, gente, calma, vocês vão se livrar de mim. Isso não vai ser um problema na vida de vocês, né? Vocês vão se formar, eu vou passar. Mas eu tenho certeza que daqui a 20 anos você vai abrir uma caixinha da fisiologia. Às vezes não vai ser nem daqui a 20 anos, vai ser antes. Eu falei, bem antes. Se você souber onde está a caixinha e qual livro abrir, eu cumpri a minha missão. Né? Isso aí. Eu cumpri a minha missão.
eu acho que a grande tarefa do professor é essa, né? Ensinar o cara a pensar, né? Ensinar o cara a fazer as perguntas, né? Não é que ele vai ter que saber de tudo, né? Ele sempre vai poder recorrer a um livro, a um Google, a uma, né? Enfim. Mas é ensinar ele a desenvolver o raciocínio crítico, fazer as perguntas que ele tem que fazer, né? Aí entra no outro ponto, né? Desenvolver o aluno no raciocínio crítico. E a gente está ali, muitas vezes, né? Falando sobre questão do tempo e tudo. Esse amadurecimento traz isso para a gente, né? Sim. Por isso que eu falo que é mais fácil. E o aluno acha que isso é fácil porque sempre foi fácil. Não, a Laísa sempre achou isso muito fácil. Nasci sabendo, né? Entendeu? Não, tem gente, assim. Eu acho que tem pessoas, eu acho que isso também não é só culpa do aluno. Acho que tem gente que gosta de mostrar assim, eu nasci assim. O dia que minha mãe me pariu lá na maternidade, eu nasci dando aula, né? Tem gente que gosta, a Juliana, né, nasceu com o Gaiton do lado, né? Imagina. Não, né? Não. Eu o conheci em 1997. Tá vendo? Não, porque a gente quebra essa barreira de que o professor sabe tudo o tempo todo, e não é, né? Não sabe, né? Não é. Ainda bem. Ainda graças a Deus. Né? Isso. Me fala assim, nesses últimos 5 anos, assim, pensando na tua trajetória profissional, teve muitas mudanças, está estável, está evoluindo, como é que tá? Não, eu estou em processo, Rodrigo. Eu tô, assim, nos últimos 5 anos, muitas coisas mudaram na minha vida, né? Na minha vida pessoal, profissional também mudou um pouquinho. Eu comecei a entender o aspecto, até que a gente já conversou várias vezes sobre isso, né? O aspecto de gerenciar uma carreira, né? Esse um outro aspecto, saindo um pouco da parte técnica, né, que a gente aprende na faculdade, né, de 5 anos para cá eu comecei a entender que eu não tenho que ser só um técnico, né? Eu não tenho que saber só a terapia manual, eu tenho que saber gerir a minha profissão, gerir a minha carreira, né? Eu tenho que entender de marketing, eu tenho que entender de administração, eu tenho que entender. Então, assim, eu estou em processo e de 5 anos para cá, minha cabeça abriu para muita coisa nesse sentido, assim, sabe? Eu administrar o meu negócio, a minha clínica, eu administrar o meu relacionamento com os meus pacientes, né? Eu fazer o meu marketing pessoal, né? Eu levar a informação a respeito do meu trabalho para o meu público, né? Porque o público, alguns buscam, né? Mas a maioria é a gente que tem que levar para ele, né? Então, nesses últimos 5 anos, o que mudou foi nesse sentido, assim, olhar com mais praticidade para a minha profissão, que é a fisioterapia, mas eu olhar para ela mais como uma carreira, assim, como uma construção de carreira mesmo. Você acha que a internet e tecnologia impulsionou muito isso? Sem dúvida, sem dúvida. A internet mudou a vida de todo mundo, né? É uma nova revolução, né? Depois que a gente teve lá a Revolução Industrial e tudo, agora a gente tem a Revolução Digital, né? Então, assim, não mudou não só a minha vida nesse sentido, mas a vida de todo mundo, né? A vida de uma geração hoje é diferente, né? A geração, né? A galera mais novinha aí é diferente da geração da nossa época, quando a gente nasceu, que não tinha internet. Então, assim, mudou tudo e foi fundamental, né? Você vê, a gente está aqui falando para pessoas que, sei lá, onde é que vão estar, que vão ouvir a gente, vão saber. Pois é. E isso é um desafio também, né? Também. O aprendizado do modo de se comunicar. Você mudou o modo de se comunicar ao longo desse tempo? Mudei e não mudei, né? Depende do aspecto. Depende do aspecto. Eu sou assim, sou muito palhaça, né? Sou muito de falar desse modo mais descontraído. Gosto muito dessa pegada do humor e tudo, né? Ela tá séria aqui, tá, gente? Ela tá muito séria. Mas eu fui entendendo, né, com o passar dos anos, assim, com o amadurecimento, que tem certas coisas que a gente precisa colocar naquele molde para poder se comunicar melhor, né? Eu fui, ao longo dos anos, aprendendo a me comunicar melhor. Uma coisa que a docência me ensinou também. Eu preciso me fazer entender, né? Eu preciso sair desse lugar de falante. Eu preciso me colocar no lugar do ouvinte, porque a comunicação ela não precisa ser só comunicada, ela precisa ser entendida.
né? Então, assim, isso engloba muito, né? Isso engloba o seu trabalho, seus relacionamentos, isso envolve tudo, tudo. E é aquela história, né? Eu venho de um tempo para cá aprendendo a me comunicar e vender o meu peixe, né? Vender o meu trabalho nesse sentido. Porque, no fim do dia, a gente tem o amor pela profissão, a gente tem a vocação, mas a gente quer ganhar dinheiro, né? E não é errado, né? Não. E faz parte do processo, Sim. né? É. E a gente descobre que não basta a técnica, Não. né? Muitas vezes que a técnica às vezes é até menos importante, né? A gente vê muito profissional que está muito bem colocado no mercado de trabalho que você vai ver não tem tanta técnica assim, mas ele sabe, né, se comunicar muito bem, sabe se vender muito bem. E a gente precisa ter de tudo um pouco, né? Porque assim, a gente talvez discutisse em algum momento, mas tudo ficou no nome de uma técnica. Por isso que eu acho legal conversar com a Live, porque ela não dá nome para técnica. Eu não é gosto método, de enquadrar. E aí você deixa bem abrangente para o teu paciente também te abordar, né? Para você poder explicar para ele o que você faz, sem ser só aquela técnica específica. Eu reproduzo né? este protocolo, então eu sei fazer este protocolo. Não, eu vim aqui trazer uma série de procedimentos que eu vou entregar para você este resultado da sua necessidade. Todas as técnicas que a gente aprende na graduação, nos cursos que a gente faz depois, nas pós-graduações, são recursos. Né? São ferramentas que a gente tem para fazer aquele trabalho ali, que é resolver o problema do nosso paciente. O paciente traz um problema, né? E a gente tem aí um arsenal de recursos, né? Os cursos que a gente faz, tudo é tudo para ter mais recursos, né? Tudo são recursos fisioterapêuticos. A gente vai colocando ferramenta na caixinha. Isso aí. Não, e no fim, aquela caixinha é a caixinha do Rodrigo, é a caixinha da Juliana, é a caixa da Laísa, né? E fica um procedimento, né, personalizado, né? Fica. Assim, vamos pensar na caixinha. Quais ferramentas, ou melhor, vamos falar dos cursos, assim, só para dar nomes. O que você já fez que destaca mais dentro da tua rotina? Em termos de nome de curso, você falou da Renata França, por exemplo. Tem mais algum? Se alguém quiser, por exemplo, saber assim, nossa, o que ela estudou? O que ela estudou para não poder o que você chegar usa nisso. necessariamente, mas o que ela estudou, por onde você passou. Vocês querem que eu fale uma instituição? Como é que é? Não sei, não entendi. Acho que eu não entendi. Assim, por exemplo, eu fiz osteopatia. Né? Então, é uma ferramenta que eu uso. É uma das principais. Você não é só osteopata. Mas eu não sou só osteopata. Você fez micro, mas você não é só microfisioterapia. Entendeu? Então, não estou falando assim, fiz métodos, né? Mas dentro desses métodos você criou o seu. Sim. Quais métodos você já fez? Cursos, assim, só para o pessoal que está começando, às vezes, fala assim, poxa, eu quero buscar um caminho parecido. Porque às vezes tem gente que não sabe nem o nome das coisas. Sim. Eu fiz os cursos de drenagem, né? Mas não sou só massagista. Vou dizer assim. Não, tranquilo. É exatamente isso. Procurei também alguma coisa em atletas, né? De recovery, a liberação miofascial, né? A manipulação ali muscular. Que mais? Ai, não sei, gente. Acho que eu não estudei tanto assim. Acho que eu não fiz tanto curso assim. Acho que eu estou precisando fazer uns cursos, né? Não, mas nem por isso eu falo, porque assim, você acaba agregando essas ferramentas, né? Isso que é importante. Não, igual ela falou, não é uma técnica de drenagem. Existem vários cursos, né? Existem várias abordagens. Então, se você faz você tem uma visão. Se você faz 2 ou 3, você consegue organizar a sua visão e escolher aquilo que te fez mais sentido, que você observou melhor resultado no que você está fazendo. Acho que faz parte disso. Por exemplo, eu vou falar da área, né, na respiratória. Você não faz um curso. Você faz um curso disso, daquilo, aí você faz do oxigênio, aí você faz do catéter de não sei o quê, aí você faz da ventilação não invasiva, aí você faz do CPAP no sono, aí você faz uma outra técnica lá, aí você faz um RTA. E você vai juntando essas informações, né? E constrói o seu jeito de trabalhar. Sim, outro dia eu fiz um curso pequeno, assim, que eu achei muito fantástico, que as pessoas... até preciso divulgar mais isso, porque eu achei uma coisa muito legal, que hoje, na parte de estética, né, o pessoal tem falado muito de harmonização facial. E com injetáveis, né, procedimentos injetáveis, os preenchedores, né, isso na parte da dermatologia médica, né. E aí eu fiz um curso como se fosse uma harmonização facial via terapia manual.
que você faz os exercícios, né? Você trabalha a musculatura com exercícios, exercícios de mímica, exercícios de fortalecimento, alongamento, faciais e manipulação também do tecido conjuntivo para, no final, né, de um tempo de tratamento, o teu paciente ter uma face mais harmônica. Uma mudança, isso, né? na dinâmica Sim, né? facial. Porque você pega aí, né, o fisioterapeutic do tônus, da pele, do tecido conjuntivo, de sustentação. Você pode mudar um pouco. É uma né? harmonização facial não invasiva. Não, e faz sentido para o fisioterapeuta, né? Sim. Movimento, exercício, mobilização. Sim, é muito engraçado, porque agora, quando a gente tem as redes sociais, né, a gente se fotografa muito, a gente se filma muito, né? Eu achei fantástico e quis fazer esse curso por mim. Eu sou muito crítica, né? E eu comecei a me observar, me filmando, me fotografando. Falei, gente, minha cara tá toda torta. Mulheres. Né? Mulheres. Aí eu falei assim, gente, minha cara tá toda torta. Aí eu tirei foto, né? Fui pro meu dentista, né, que faz a orto. Falei assim, eu tô toda torta. Daí fez lá os exames que eles fazem. Ele falou, não tem nada torto aqui. Aí eu fui lá na minha dermatologista médica, né? Falei assim, tô vendo que tem um negócio aqui que tá mais para lá do que para cá. Não tá. Aí eu fui me observar filmando, na minha dinâmica, no meu movimento facial, que eu tenho um lado da musculatura mais forte que o outro. Então, o lado mais forte, ele contrai mais, ele puxa mais. Então, algumas pessoas fazem isso. Você pode observar, às vezes, a pessoa filmando de frente, uma pessoa que não vai fazer uma filmagem profissional, né, que não vai pegar o close mais perfeito. Você vai ver que ela faz uma mímica, né, falando, né? E eu sou uma pessoa que, para falar, eu me expresso muito, né? Eu faço muita mímica, né? Eu falo com a boca, falo com o olho, falo com a bochecha, eu falo com todo o rosto, com toda a face. Eu falei, gente, que doido isso. Isso é fisioterapia, isso é biomecânica. Exato. Isso é biomecânica. Por isso que eu falei, encaixou muito bem no físico. Tipo assim, eu olhei pro espelho e descobri a biomecânica da face, né? Não, a gente via muito isso em neuro, né? Para tratar as paralisias faciais, né? E, de repente, isso entra aí na estética. E eu achei fantástico. E o método tem o nome de Face Firm. E para melhorar tônus, né? E eu acho que eu vou começar a divulgar mais essa técnica. Eu falo porque eu não conhecia mesmo. Eu nem sabia que existia, de verdade. Eu acho interessante, né? Já vou aqui, né? Vai lá. Então, né? Porque eu falo também, né? Eu falo até com o cabelo. Né? Eu tenho esse problema. Fazer o italiano tem problema, fala, né? Se eu tô segurando gesticula, a mão, né? é complicado. Mas é interessante, esse tipo, por exemplo, é dentro de uma área estética, mas é dentro de uma área onde o fisioterapeuta se encaixa muito bem. Sim. Né? Então, eu falo isso, é interessante de você falar, divulgar, porque às vezes tem outros profissionais, né? Bom, estão lá não sei aonde, em outro estado, falam, nossa, ela vê a sua postagem e fala, vou procurar alguém aqui que faz isso. Não necessariamente vai vir aqui, mas vai procurar alguém. Então, você acaba levando uma informação de qualidade, né? Eu acho isso muito legal. Então, o fisioterapeuta não pode atuar nessa área, que é o quê? Exercício e terapia manual. Justamente. É disso que a gente estava falando, que a gente perguntou que ferramentas te construiu, né? Então, como você vai usar isso? Você vai usar, né? Agora, mas lógico. É uma ferramenta que você foi atrás para construir o seu jeito de atender, a aplicabilidade, etc. Depois você me passa o telefone, né? Porque dependendo do ângulo da câmera aqui. O meu não tem muita salvação, não. Eu tenho que dizer para você que você tem um lado que a bochecha é diferente da outra. Então... Eu tenho na hora de sorrir. Tem mesmo. Já percebi. Então, foi recente. Sabe que tem uma pessoa que eu gosto muito ela fala de uma outra coisa que não tem nada a ver com fisioterapia, né? Que eu vejo muitos vídeos dela no YouTube e ela sempre fala, né, que o se filmar é terapêutico, né? Porque a gente se vê falando, né? Até assim, eu vejo que tem profissionais da área da psicologia que eu já ouvi alguns falando que eles trabalham em escolas de inglês com pessoas que não conseguem desenvolver o aprendizado do idioma porque tem vergonha de falar, né? Tem essa trava, né? Essa vergonha mesmo, esse receio de falar errado, né? Para os outros ainda, né? De se comunicar errado, né? Eu sempre falo assim, falar o nós vai, nós foi em inglês, né? É isso. Aí vai o psicólogo lá, uma vez eu estava vendo uma entrevista com ela filma.
ela filma a pessoa falando e ela dá essa tarefinha para a pessoa fazer em casa. Ela fala, se filme. Quanto mais você se filma, mais você... Aí essa pessoa desses vídeos que eu gosto de ver, ela fala assim, eu olho os meus vídeos de hoje, eu olho meus vídeos de 5 anos atrás. Gente, 5 anos atrás eu era toda torta. E provavelmente tudo travado, assim. Era toda torta, porque você vai falando, você vai puxando, enfim, né? Você vai fazendo a tua mímica ali, né? E aí ela se filmando e se vendo, ela foi fazendo... Foi uma espécie, uma coisa terapêutica e ela foi se corrigindo. E foi mudando a dinâmica da face ali. É fantástico isso, né? Você sai da fisioterapia, você vai para psicologia, você vai para... Né? Não, mas eu tô aqui pensando, né? Eu viajando, né? A Laísa falando e eu aqui, né? Longe. Pensando. Mas assim, você se filmar e você trabalhar um exercício, né? Para melhorar a questão do rosto, quando você falou na questão da dinâmica, também é uma forma de melhorar a sua comunicação. Sim. Né? Sim. Porque você se faz ser mais bem entendido. Isso, porque às vezes você está falando um Perfeito. negócio, dependendo da fisionomia que você faz, a pessoa entende do jeito errado. É igual falar assim, não, sim. Né? Né? Porque, na verdade, existem essas reações ou microexpressões que são Sim. subconscientes ou inconscientes Sim. que a gente faz, e às vezes a gente, né, tá pensando uma coisa e tá falando outra, e aí, né, a fisionomia entrega, obviamente, muito disso. Mas quando você pensa, por exemplo, tô falando da gente aqui, hein, né? Não, claro. Entendeu? Né? A gente quer comunicar uma coisa. A Laísa está aqui, está falando. Ou você vai dar aula, ou você vai trabalhar com comunicação. Será que esse fisioterapeuta que trabalha com isso também não pode ajudar nessa dinâmica de movimento? Gente. Né? Interessante, né? Vende o curso, Laísa. Vende o tratamento Aí, ó. pra gente. Né? Hoje cedo eu estava atendendo meu paciente, né? Era um senhorzinho idoso, né? E o idoso tem essa questão da comunicação. Você tem que falar um pouco mais alto, você tem que falar um pouco mais devagar, né? E aí eu voltei a pensar nisso, né? Que quando você está ali no seu atendimento da fisioterapia, você é um comunicador. Você tem que explicar o que você vai fazer. Você tem que se fazer entender. Aí ele tá com um déficit cognitivo, né? Aí eu falava assim, agora o senhor vai virar para cá. Daí ele levantava a mão. Aí eu falei virar para cá, não falei levantar a mão. E às vezes acontece isso porque você, não nesse caso específico, né? Porque faz parte da patologia dele. Mas às vezes uma pessoa que não tem déficit cognitivo nenhum, você fala uma coisa, a pessoa faz outra, porque foi o que ela entendeu. Então, na hora de você explicar um exercício, de você coloca o pé aqui, contrai ali, né? Eu não sei se você se lembra do professor José Ronaldo Veronese. Uma vez fui fazer um curso, eu acabei de lembrar. Você vê que eu tenho coisas que eu não lembro, né? Tem um curso que eu fiz lá em São Paulo uma vez com ele, né? Aí, na hora da aula prática, eu estava ali fazendo a prática e falando com o meu paciente. Nossa, você tem um comando verbal excelente. Falou assim para mim. Eu nunca esqueci, né? Eu nunca esqueci isso, porque é muito disso. É muito você explicar o que o paciente tem que fazer, né? Você vai dar uma aula de pilates, você tem que explicar, né? Respira aqui, contrai aqui, aperta ali, né? E você tem que se fazer entender. Isso é comunicação, né? Então, às vezes, a pessoa não sabe se comunicar, aí fala, eu sou péssimo fisioterapeuta. Não, às vezes você é só um péssimo comunicador. Vai buscar alguma coisa nesse sentido, né? De melhorar nesse sentido. E é engraçado isso, porque você comentou do vídeo, eu fiquei lembrando de alguns que eu gravei anos atrás, e eu lembro que esse amigo falou assim, cara, você tem que gravar e se assistir para você entender aquilo que você está transmitindo com o seu rosto. Aí um dia ele me comunicou que ele tinha conseguido alcançar uma meta, tal, e eu falei assim, bom, já que a gente está treinando o vídeo aí vou mandar um vídeo. Mandei esse vídeo. Aí ele falou assim, cara, a tua voz tá legal, porque mas eu te a conheço, sua mas cara... a sua cara de felicidade, você não tá no velório, né? Eu falei, não, tô em casa. Aí eu falei, você tá cara, com algum problema? aí ele falou assim, assiste e me fala o que você tá expressando, mas deixa mudo. Falei, realmente, eu entendi você tá que ele estava derrubadão. Tava. Então, eu não estava expressando aqui aquilo que eu estava falando. Olha que maluco isso aí. Vai ter que trocar uma ideia. Não, eu tô falando, isso já é um nicho novo. O se filmar é, de fato, terapêutico mesmo, né? Você tem uma coisa, assim, de se ver, né? Agora que a gente tem as mensagens de áudio, né? Diz
uma lenda, não sei se é verdade, se é um estudo científico, que ninguém gosta da própria voz, né? Eu sou um desses. E aí as minhas filhas ficam bravas comigo. Ai, mãe, como você tem paciência para mandar um áudio e depois escutar? Eu gosto de escutar o meu áudio para ver se eu me fiz entender, né? E aí, então, a gente tem essas ferramentas agora, né? A gente nunca ouviu tanto a própria voz como hoje em dia, não é? Deixa eu contar uma audição rapidão. Vai que eu tô terminando Você também escuta seus áudios? Não, eu tento, mas eu falo, não consigo. Fui mandar, olha só, e depois foi dali que eu descobri alguns outros aplicativos. Eu fui mandar uma descrição daquilo que eu queria que o paciente fizesse. Eu já tinha falado para ele, né? Aí ele falou assim, cara, você pode abrir um Spotify de exercícios, né? Porque quando eu fui ver, eu falei, meu Deus, cara, era só para ele fazer isso, isso e isso. E eu demorei, sei lá, 2 minutos para explicar o que ele queria, né? O que eu queria que ele fizesse. O cara tem que ficar voltando depois. Peraí, o que ele pediu mesmo? Ele falou, Spotify agora? Eu falei, não. Desculpa aí. Foi mal. Aí depois eu fui começar a tentar me ouvir mais. Aí realmente a gente vai mudando. Porque você vai focando na mensagem que você quer passar, né? Tudo se resume a se comunicar melhor, né? Olha que interessante, né? Eu lembrei, porque eu tenho mania, eu estou me policiando em tentar mandar áudios curtos. Áudios curtos é menos de 1 minuto, né? Ixi, minhas filhas que são adolescentes, que passou de 30 segundos, elas nem escutam. Então, mas é que eu não sou, né? Então, eu sou da geração do século passado. Então, menos de 1 minuto já é bem pouco para falar. Não, e professora ainda, né? Professora ainda. Mas assim, eu tenho tentado ser mais concisa, né? Depois de aprender a fazer story, ajuda um pouco, né? 15 segundos no story. Mas eu tenho mania de gravar um áudio e escutar o áudio. Né? E eu tenho ficado melhor, porque antes eu mandava um, não ficava bom, aí tipo, não dá para pagar, porque a pessoa já viu, você manda um outro comentando o que faltou, aí manda 4, já que droga, né? Então agora eu tenho tentado melhorar essa questão de ouvir, justamente para poder tentar mandar um áudio mais curto, mais conciso e com todos os itens necessários num áudio só. Em menos de 1 minuto. Em menos de 1 minuto. É porque no fim, o que você quer é passar a mensagem. Né? Não, e eu comecei a ler, eu comecei a ouvir, eu falei, gente, que coisa maluca isso. Imagina eu falando e a pessoa me vendo. Eu falei, isso aqui é o caos. Porque você começa falando uma coisa... você começa a pessoa te perguntou A. Você começa explicando o que vem antes do A, para depois responder o A, para voltar na explicação e no final voltar na conclusão. Agora entendi porque que suas aulas eram tão difíceis. Que caos. Não, mas eu tô bem melhor, né? Porque a pessoa... Tá explicado. Mas a questão é, quando a gente mexe com comunicação, isso é uma coisa interessante para o fisioterapeuta, mas também para qualquer profissional. Qualquer área. Independe da área. Se você não expressa aquilo realmente que você quer expressar, a outra que está do lado de lá, que não está dentro da sua cabeça, ela já ela não vai conseguir entender. Não. Então, se você conseguir organizar a linguagem verbal e a linguagem, né, da expressão não verbal, talvez fique mais fácil da pessoa começar a te entender. Sim. Né? Eu entendo os alunos quando eles dão esse feedback, porque hoje, né, já faz tempo, quando eu dei aula para você, eu estava no começo da carreira, né? Coitado de vocês, vocês são sobreviventes, né? Porque mas eu já fui professora iniciante também. Você sabe, né? Como é que é? A gente acha que a gente está explicando assim o top das galáxias. Tá claríssimo, a linha de raciocínio tá perfeita e todo mundo tá no mesmo tópico da linha do algoritmo. Vocês não entendem? E não é isso. A pessoa tá processando a primeira linha do algoritmo, você tá na 10ª. Sim. E aí que tá o lance de você ser mais conciso, objetivo, claro, né? E o bom comunicador, ele não vou dizer que ele é um melhor profissional, mas a tendência dele ser um profissional melhor é bem grande, eu acho. Mas aí entra várias coisas, né? Porque aí você vai conseguir vender o seu serviço melhor, vai, obviamente, explicar aquilo para o paciente melhor, o paciente vai, de repente, sei lá, vai se engajar mais com aquilo que você está falando. E o paciente, a tendência dele procurar alguém que ele entenda é muito maior do que ele procurar alguém que fala grego para ele, né? E é por isso que eu falo, o desafio da comunicação, né? O desafio Fala só o fisioterapeuticase, né? Justamente. E a gente sai da faculdade com um pouco desse vício, né? Mas é porque a gente atormenta a vida dos alunos para aprender os termos técnicos e incluir isso no vocabulário. Eu falo que é um exercício, às vezes, ingrato, né? Porque a gente faz vocês fazerem isso para depois a gente ter que
Mas eu acho que esse é o caminho certo mesmo, porque você tem que aprender a forma correta, o termo correto, você tem que aprender o complexo para depois você ir para o simples. Exato. Você não vai saber simplificar se você não saber o complexo antes. Exato, porque uma coisa é você simplificar e comunicar com alguém que não sabe nada daquele assunto. Então, você está explicando para um paciente qual é o efeito que ele vai ter daquela terapia que você fez. De uma forma que ele entenda. Para você conseguir fazer isso, não adianta você repetir uma frase que você ouviu. Sim. Você não é macaquinho reprodutor, por isso que a gente atormenta, entre muitas aspas, com muito carinho e amor os alunos, porque a gente precisa que ele tenha toda a complexidade do raciocínio. Tem que ter a maquinaria ali, né? Isso. Para que ele, quando ele resume com embasamento, para usar a linguagem correta, não ser um repetidor de frases feitas. E aí, que tal? Eu tenho uma paciente que é médica, ela fala uma expressão muito engraçada, que ela fala assim, macaquinho viu, macaquinho faz, né? Quando a gente vai criticar alguma coisa, né? Alguma coisa que a gente considera errada, fala assim, pois é, isso que é duro, né? Macaquinho viu, macaquinho faz. Né? Porque é muito fácil você pegar uma perna lá e esticar para fazer um alongamento. Então. Né? Qualquer um pode reproduzir isso. Agora, você saber os fundamentos daquela técnica, você saber entender da anatomia, você entender da biomecânica, você saber... Aí, você está fazendo uma coisa tão boba, falar, fisioterapia só isso, só vim aqui mexer no meu braço. Parece que né? Porque você já simplificou uma coisa que é bem complexa. Né? Aí eu vou pegar um exemplo. Você falou de um paciente diferente, né? Eu lembro quando eu atendi muito tempo. Aí eu estava no meio do doutorado, fiquei grávida, etc, né? Daí a gente tem que escolher alguma coisa para não fazer. O filho não tem essa opção. O filho é o filho, né? Pronto, acabou, resumindo. Né? Aí você tem... eu estava no meio do doutorado, eu não ia largar o meio do doutorado. Já estava com os animais do modelo animal de experimentação já todos prontos, esperando para a cirurgia na semana seguinte. Então, não tinha como parar isso no meio do caminho. Então, eu deixei de atender. Né? Então, eu parei de atender os domiciliares. Eu já não tinha mais consultório na época. E demorei um pouco para voltar a atender. Né? Fui voltar a atender em 2019. Na verdade, 2018, esporadicamente, mas 2019 aqui no consultório. Né? Então, ficou um delay aí de alguns anos sem atendimento. Sim. E aí, quando a gente volta, a gente fala, meu Deus, vamos desenferrujar a comunicação com o indivíduo, porque eu ficava dando aula, né? Sim. Então, você trazer isso para o indivíduo. Eu falei, mas como é bom o feedback do paciente? Sim. E aí eu fico me questionando, né? Aquela coisa de professor sofredor. Professor que, igual você falou, que nem mãe. Se mãe sofre, tem culpa, professor? Também. Numa outra medida, mas a gente também sofre. Com certeza. E aí aquela questão, será que os alunos hoje, por terem tanto acesso à informação com facilidade e rapidez, que já vem simplificado, né? Tem tanto modelo pronto, tem tanto vídeo pronto, será que eles estão conseguindo criar, né, o fundamento para aquilo fazer sentido? É difícil, né? Aí eu penso, né? Aí eu falo que aí eu sofro. Essa parte. Esse é o contra da internet, né? Que traz a informação muito mastigada, muito simplificada, muito rápida. E aí vai ficando cada vez mais rápido e de repente você nem viu, né? A informação está tão ligeira que você nem vê mais a informação. Mas pior que O negócio está tão simples. É difícil isso, né? Porque, assim, é um paradoxo, né? Um paradoxo maluco, né? Porque, assim, não devo ter contado isso em algum momento, mas eu vou resumir bem. Fui questionado assim, suas aulas tinham que ser igual o Stories, né? Falei, nossa, mas aí 15 segundos? 15 segundos eu explico tudo para vocês de uma técnica, de um teste, não consigo. Não dá. Então, assim, a gente chegou no ponto de ser questionado nesse aspecto. Você fala, a geração TikTok, né? A geração TikTok. Eu falo, gente, o que é isso? Eu tô rindo aqui. Mas é verdade. De vez em quando, né? Porque, assim, ao longo do tempo, a gente vai rindo um pouco mais, né? Hoje eu dou mais risada. Ai, meu Deus do céu, que eu já nasci dando risada. O que vai ser de mim? Uma vez que eu estava explicando sobre o ciclo cardíaco. Né? Eu falo pro Deller, a minha aula de ciclo cardíaco, eu tenho uma aula de 1 slide, eu tenho uma aula de 80 slides. Eu consigo dar 15 aulas com slides. Com um slide só, tranquilo, né? Mas, por quê? Porque você pega um quadro, você pega um giz, você rabisca e vai. Aí um dia o aluno, isso tem um tempo, já tem mais de 5 anos, ele virou assim, professora,
eu falando, exemplifiquei, e desenhei, e rabisquei, e peguei o gráfico que estava no slide e fiz de novo, e fui fazendo passo a passo, e fui anotando, aí fiz um desenho, aí abri um outro programa, postei um vídeo. Aí eu falei assim, professora, como é que a senhora resume isso? Aí eu dei aquela respirada, assim, pensei, falei, olha... Depois que você lê isso 3.099.870 vezes... Eu falei, primeiro eu vou te dar a resposta clássica do professor. Leia o livro. Eu te dei aqui 4 livros com 4 capítulos, mas tem mais 8 livros na referência complementar que qualquer um deles vai te garantir, né, que você tem essa informação bem descrita. Para ter certeza que o que você anotou está certo, né? Para tirar dúvida daquela videoaula que você vai assistir lá do YouTube, porque, né, garanta lendo o livro. Então, a minha frase é leia o livro. Eu falei, a segunda frase, assim, me dá seu braço. Aí eu falei, põe a mão, né? Aí pegou o coleguinha assim, põe a mão. Tá sentindo? Ele, tô, então. É isso. Resumindo, tum-tum. Tum-tum, professora. Eu falei, resumindo, tum-tum. Tem uma podcaster que eu adoro ouvir. É isso. Tem uma podcaster que eu adoro ouvir, que ela tem uma frase que eu amo, que ela fala assim, só faz doutorado quem não se garante no TikTok. Nossa! Hoje em dia só faz doutorado quem não se garante no TikTok. Meu Deus. É muito engraçado. Você vai fazer Que doutorado ponto chegamos? Que ponto chegamos? Aí eu falei para ele, falei, olha, tudo que eu expliquei hoje do ciclo cardíaco tá acontecendo aí, ó, tum-tum. Aí de novo, ó, de novo, ó, de novo. Ó, 82 vezes, tá vendo? Tudo que eu expliquei 82 vezes. É isso. Que Agora, loucura, né? vai lá, senta lá. Daí, na próxima aula, se tiver dúvida, pergunta. Aquela coisa básica, né? Eu falei, mas leia o livro. Faça uma leitura. Leia 5.000 vezes, 5.978 vezes. Revisite. Não fica só com a minha tagarelice na sua orelha, né? Não fica só ouvindo de novo o áudio que você gravou, né? Mesmo que eu não saiba que você gravou, mas eu sei. Então, Dá um leia pouco o de livro. medo, né? Assim, que a gente sabe que tem uma parcela assim dessa geração que vai partir para esse caminho, né? Vai. Que vai reproduzir, que vão ser os macaquinho viu, o macaquinho fez. Sim. Dá um pouco de medinho, mas eu penso que na vida profissional vai chegar um momento que eles vão travar. Que daí eles vão ter que voltar, igual no jogo da vida, né? Volte 10 casas e fazer tudo de novo. Às vezes a água vai bater na bunda de um jeito tão forte que aquilo que foi negado um dia talvez, né? Venha. Eu acho que a gente tem isso também, né? Acho que isso sempre existiu, né? Faz parte do processo. Talvez, né? Mas eu acho interessante, né? Como o fisioterapeuta, além de ser fisioterapeuta, tem que entender das outras coisas, Sim. né? Tem que entender Sim. dos outros conteúdos, né? Para fora disso. Sim. E imagina você atender um paciente neurológico, tem déficit cognitivo. Então, você tem que achar um outro caminho para você acessar, não é? Então, não é só a cognição, não é só o comando de voz agora. E aí, qual é o outro caminho? Você tem que ter todo um arcabouço teórico para saber onde você põe o dedo. Sim. E a pessoa fala, mas você só pegou a mão e fez assim? Eu falei, não é isso, né? Que a criatividade não vai brotar, né? Você tem que ter tem que ter de onde tirar, né? Não é só contar com o improviso. Não. O improviso acaba uma hora. O improviso Ele não acaba. funciona, né? Ele não dá resultado até o final, né? Eu acho que isso que é muito interessante quando você falou lá no começo da sua fala que você foi construindo a sua forma de atender para oferecer um serviço com terapia manual na área dermatológica funcional. Sim. Então, né, você tem todo um arcabouço de elementos no qual você acredita e tem a ciência de que aquilo funciona. Sim. Até puxando esse gancho, pensando em quem está começando a vida, né, na física e quer seguir essa área. Ou na área da saúde, né? Não precisa nem ser físico. Porque assim, o que você pode dar de instruções para quem está saindo da faculdade, ingressando no mercado de trabalho, para ele poder começar bem? Eu acho que a palavra-chave é paciência, né? Tenha paciência e não desistir no primeiro fracasso, porque o que mais a gente vai ter depois, eu sempre falo para os alunos lá, né? O que mais vocês vão ter depois da formatura é fracasso, meu filho. Vai se acostumando. Já joga real, assim. Né? Já vai se acostumando. Eu falo por mim, sabe? Foi muita tentativa e erro. Muito, às vezes, investir uma grana num aparelho que depois... Falo, por que eu comprei isso, gente? Às vezes fazer um curso que você fala, nossa, que porcaria, por que eu fui perder meu tempo, meu dinheiro e tal? Investimento de tempo e dinheiro. Então, assim, mas aquilo é válido porque se não deu, se de 10 coisas não deu certo, eu vou ter mais 9, que, né?
Então, peraí, tô mais perto, um pouquinho mais perto. Eu errei, o erro sempre te deixa um pouquinho mais perto do acerto. Então, é isso. Acho que é ter paciência e buscar, né? Buscar informação, né? Buscar informação confiável, fugir da via mais rápida, como é que chama? Da lei do menor esforço, né? Tentar fugir ao máximo do menor esforço. Porque não adianta. Você vai ter que chupar essa manga. Eu falo, você tem que chupar essa manga. Você vai ter que ler um Guyton, você vai ter que ler um... Não entendi. Anatomia de Moore, você vai ter que pegar os livrão lá. Não adianta. Nem que seja num PDF, mas você vai ter que mastigar, né? Mais cedo ou mais tarde. Esses dias eu lembrei os alunos que às vezes eles ficam, mas professora, né? Mas professora, né? Aquele sofrimento. Eu falo, gente, veja bem, eu peguei um artigo, né, que estava falando de uma meta-análise lá de um tipo de tratamento. O que você entendeu? Que funciona. Eu falei, é para isso que serve a meta-análise. Perfeito. O que você faz com isso agora? Em qual paciente se aplica? Qual a dose? Por que funciona? Sim. Porque a meta-análise disse? Sim. Não é porque a meta-análise disse. Se é Bayer, é bom, né? É Bayer, se é Bayer, é bom. Isso, Lais. Então, por que funciona? Bayer é bom. Né? Bombril, bioutilidade. O slogan da Bayer, né? Maior medicamento mais vendido no mundo que é a aspirina, né? Então. Funciona por quê? Porque se é Bayer, é bom, ué. E acho que esse é um paradigma a ser quebrado. Por que funciona? Por que todos estes autores fizeram seus experimentos e concluiu que funciona? A gente está vendo lá o diamante deslocado para o lado do benefício do tratamento e não do placebo. Se você souber por que funciona, você vai saber aplicar no paciente que vier na sua frente. Se não, talvez você acerte alguns, mas vai te dar problema depois. Com a sorte, vai ter que ficar contando com o dado. E não é isso que é trabalhar com saúde. Né? Aí você vai voltar no livro. Eu falo, né, nos livros de fisiologia, mas eu gosto muito dos de fisiopatologia. Sim. Eu gosto muito dos livros de fisiopatologia, porque eles fazem a ponte do funcionamento normal para o que aquela doença ataca. E aí eu consigo entender a fisiologia do exercício e o meu paciente. Então eu falei, se você ler essa meta-análise e entender que isso funciona, por que funciona? Né? E como funciona. Porque aí você consegue traduzir para o seu paciente. Olha, você tem que fazer assim, porque isso, a gente repete. Aí o cuidador faz assim, cuidador, porque isso. Porque aí você consegue ter elementos para traduzir isso para o indivíduo. Né? Esse é o desafio da comunicação também. Né? E aí você falando assim, né, me trouxe essas lembranças. Porque às vezes os alunos pegam no caminho mais fácil, mas não sabem explicar. Não, ele nem, às vezes ele consegue alguma coisa, né, um resultado positivo, ele não sabe nem como, né? Não consegue reproduzir daí, né? E não sabe por que foi positivo. Justamente. Deu certo, usou tanta coisa às vezes que cara, alguma delas deu certo. Qual foi? O importante é que deu certo. Poxa, não dá, não pode mas ser eu assim. acho que a paciência, né, me repetindo, né, a paciência E se não deu, faz de novo. Se errou, erra de novo, erra melhor. e vai indo. Não tem, acho que não tem segredo. Acho que é dedicação, é a paciência. É ter a consciência de que você precisa construir. Né? Nada vem pré-fabricado assim, né? O livro está lá. Mas e aí, você vai fazer o quê com... eu acho cimento que e água tá lá, mas eu tenho que misturar, tem que fazer um monte de coisa. Eu acho que para algumas pessoas construir uma carreira, assim, terminar a graduação, às vezes estuda para algum concurso, passa, né, alguma coisinha assim. Para algumas pessoas que são mais focadas, é um pouco mais fácil e a gente olha essa trajetória e fala, nossa, por que para aquela pessoa é mais fácil? Para uma pessoa como eu, por exemplo, que eu sou bem dispersa, eu gosto de muitos assuntos, eu gosto de ler muitas coisas, estudar muitas coisas. Então, eu nunca fui muito focada. Então, assim, para mim, eu errei bastante na profissão. Acho que talvez por isso que eu tenho a experiência hoje, né? Mas fui indo, não desisti, né? Até hoje não. Eu sempre falo assim, estou com vontade de fazer uma outra faculdade, né? Fazer um outro curso, mudar de área.
Até hoje não mudei, tô lá. Tô lá firme. E tento trazer de toda essa minha dispersão, né? Eu gosto de neurociência, eu gosto de psicanálise, gosto de vários assuntos. Eu tento trazer tudinho um pouquinho ali para minha sala, para o meu consultório, para o meu atendimento. Deixa eu aproveitar que você entrou na psicanálise. Não vamos falar dela. Não. Por favor. Já tem mais de uma hora que a gente está aqui. Senão eu vou falar que a gente come jujuba, porque Tem mais lá psicanálise no vai fundo. precisar de jujuba. Como é que você consegue colocar isso no teu dia a dia como fisioterapeuta? Eu consigo, eu tento, né? E eu acho que eu tenho um pouco de sucesso nisso, de entender o meu paciente e, às vezes, assim, questões dele, questões como a dor, questões como as questões de pele, né? Eu tenho pacientes com questões de pele que são totalmente de fundo comportamental, emocional. Então, assim, me ajuda nesse sentido, assim, de... E até você que trabalha com a microfisioterapia, você sabe, né? Estou falando, ensinando o padre que reza a missa. Mas a maioria das coisas, elas são fruto, né, de alguma coisinha que está ali dentro, que a pessoa não conseguiu acessar sozinha. Então, a psicanálise ajuda nesse sentido. E me ajuda a me entender também, né? A buscar esse entendimento de mim, para daí eu conseguir me doar melhor também para o meu paciente. Não, porque eu perguntei porque, assim, eu sou uma pessoa que eu falo muito sobre o fisioterapeuta não ser só biomecânico, né? A gente está lidando com o ser humano sempre. E eu acho muito bacana quando a gente consegue ir além disso, não para a gente falar assim, nossa, eu vou fazer uma análise. Não, a gente não está fazendo isso com o paciente. É só você saber abordar, saber conversar com esse paciente, saber como que ele vai, né, conduzir aquela informação que você vai passar. Será que eu tenho que passar de um jeito mais enérgico? Será que tem que ser um pouco mais pacífico, né, na hora de abordar? Porque isso faz diferença, né, na hora do paciente se engajar com o tratamento. Sim, eu consigo construir hoje uma relação, criar um vínculo com o meu paciente, esses pacientes que são assim que não são aqueles que vão lá e falam, eu vou fazer 10 sessões e vou embora. Não são aqueles que procuram uma constância, né? Eu acho que eu consigo criar um vínculo com ele, porque ele me pergunta, de qualquer assunto, eu acho que de qualquer assunto eu consigo dar uma resposta para ele. Lógico, não sei de tudo, né? Tem coisa que eu falei, eu não sei. Mas me pede uma dica, fala assim, onde que eu vou para ver esse negócio que tem aqui no meu dedão, né? Acho que quando você tem um leque, assim, você busca vários assuntos, você consegue ser mais frutífero ali, e o paciente gosta disso, ele gosta de ter você acaba virando, né, um ponto de referência, né? Interessante. Muito bacana. É o acolhimento. Totalmente. Né? É o acolhimento que a gente Totalmente. fala. O acolhimento faz parte disso. Você não tem a ferramenta para resolver o problema. Não, mas você consegue dar uma luz ali, né? Ajudar de uma certa forma. Você não ajuda só aquilo, você não ajuda só a alongar um encurtamento. Isso. Você ajuda em tantas outras áreas, né? Não. Eu sempre falo lá em casa para as minhas filhas, né, que elas estudam, estão no colégio, né? Aí tem, né, graças a Deus, elas são bem inteligentes, né? Eu falo assim, o conhecimento é um dom e é um talento. Só que não é só para vocês, não. Esse talento tem que ser útil para os outros. O que vocês vão fazer para os outros? Onde vocês vão servir os outros? Né? Onde vocês vão servir? Vai ser por isso que o trabalho chama serviço, né? Você tem que servir. Tem que servir para alguma coisa, né? Eu adoro a live, né? Mas é isso mesmo, né? É bem isso, né? Você vai trazer algo para alguém. Esses dias a Maria Clara chegou em cola e falou, mãe, passei cola para fulano, ciclano, beltrano na hora da prova. Eu falei, Maria Clara, mas você acha que isso é certo? Ué, você não falou que meu conhecimento tinha que ser útil para os outros? Não precisava ser dessa forma, né? Adolescência para isso, não tão assim, né? Não nessa hora. Ela veio contando, imagina. Deve ser a mini Liza falando pelas coisas. Passei cola para fulano, ciclano, beltrano. Eu falei, ai, meu Deus, você acha que tá o que é isso? Bom, você que acha agora que a professora dela vai saber, né? Tomar que veio só depois de ter entregue a prova. Né? Pelo menos eu tô no lucro, que eu sou aquela que colava, né? Pelo menos eu tô no lucro, né? Agora a minha filha tá passando cola, né? Não é aquela que cola, a evolução da espécie, né? Evolui, pelo menos um pouquinho, né? Oh, meu Deus. Meus alunos perguntam, né? Você colava, professor? Eu falo, lógico! Eu colava um monte. Vocês acham que eu não tô vendo vocês colando aí? Vocês tentando colar? Verdade. Né? Liza, me fala uma coisa. O que te motiva a acordar, trabalhar todos os dias? O que é o teu gatilho para isso? Olha, Rodrigo, mãe, né?
a minha motivação principal são minhas filhas. E esse ensinar, né, todo dia, né? Às vezes eu não tô afim, não, de levantar da cama e ir lá trabalhar, né? Mas falo, putz, né? Eu tenho alguém aqui que depende de mim, eu tenho alguém... E não é só as filhas que depois, quando você vai vencendo o dia, você vai vendo que não são só os filhos que dependem da gente. O paciente depende, o funcionário que trabalha na sua casa depende, seu colega de trabalho também depende. Então, assim, eu acho que a minha motivação principal é o outro, né? Assim, primeiro as minhas filhas, depois as outras pessoas. E eu também, né? Me sentir bem comigo. Falar, poxa, eu fiz isso, eu fui útil. Eu não estou aqui só gastando o oxigênio, né? Eu não estou aqui só comendo. Dando prejuízo pro planeta. Não, eu tô devolvendo, estou dando alguma coisa em troca, legal, né? Legal. Isso. Você vai fazer outra pergunta? Posso fazer? Pode, tá pode, bom. Pode. Ai, meu Deus, vocês estão fazendo umas perguntas muito difíceis. É que essa não estava no questionário. Não tava. Porque, Essa é assim, pergunta surpresa. como a gente vai encaminhando assim, pro final, a gente gosta de fazer algumas perguntas que não estão no script. Né? Nada demais, Laisa. É coisa relaxa, assim. Coisa relaxa. pra Laisa responder assim, pá. Né? Ai, meu Deus. A Laisa nunca responde assim, então tá tudo certo. Laisa como Laisa. Mas veja bem, a gente mudou o nome do canal. A gente tinha um outro canal chamado Infísio, que a gente tinha um foco mais dentro do contexto fisioterapêutico apenas, e a gente quis abrir mais para o contexto saúde, né? Sim. De uma maneira um pouquinho mais ampla e restrita. Mais irrestrita. Então, eu queria perguntar assim, para você, na sua vida, o que é irrestrito? Sou eu, assim, sou totalmente restrita. Eu acabei de falar, né? Eu sou aquela pessoa que eu leio de tudo, eu consumo de tudo. Eu estou ouvindo um podcast sobre meditação, sobre autoconhecimento, mais zen. Dali a pouco eu estou escutando um Hoje Tem, que só fala bobagem. Assim, e eu gosto muito disso, dessa capacidade, eu acho que todo ser humano tem, uns mais, outros menos, de ser múltiplo, de ser irrestrito, de ser várias coisas. A gente que é mulher, né, você vê, você é mãe, você é docente, você é fisioterapeuta, você é colega, você é podcaster. Eu acho que o que mais irrestrito para mim sou eu mesma, assim, essa capacidade de abranger o meu pensamento, de expandir, né? E esse expandir é muito legal, né? Porque você expandiu uma vez, você não volta mais, né? É um caminho sem volta, né? Um caminho sem volta. Isso. Muito bom, né? Um caminho bom. Que legal. Laisa, que bom que você veio aqui trocar esse papo, né? Super bacana com a gente. Saiu assuntos que eu acho que a gente nem imaginava. Que é a parte boa, por isso que é irrestrito. Sim. E obrigado mesmo, espero que a gente possa fazer mais. Ai, eu que agradeço, vocês dois. O Rodrigo mora no meu coração, você e a Dani, né? Todo mundo fala assim, onde você está atendendo agora, né? Que eu fiquei aquele período aqui, eu falo assim, agora eu voltei pro lugar antigo. Mas eu amo, eu tenho medo das pessoas acharem que você saiu de lá porque você não gostou, né? Pegou ranço, né? Falei assim, não, mas eu amo o Rodrigo e a Dani, é verdade, não é só puxa-saquismo, não. Eu gosto muito de Obrigado, vocês. agradeço muito. E agradeço você, Ju, que fez parte da minha formação, né? Falei muito mal de você, mas hoje em dia eu só falo bem. Ela foi a sobrevivente dos Sobrevivi, né? Tipo, até uns 10 anos depois que eu formei, eu só falava mal de você. Depois eu comecei a falar bem. 10 anos, né? Tô brincando. Pensa que eu nem mostrava os dentes, esse era o meu apelido. Como é que é? Que eu era tão brava que eu não mostrava nem os dentes. Juliana era brava mesmo. Ah, é? É. Nossa, Ai, mas nesse ponto eu não sabia, não. Você pegou ela na fase boa, meu filho. Não, isso eles que diziam, entendeu? Entendi. Ai, mas eu fico muito honrada de você ver, né? Como que é legal isso da vida, né? Eu era tua aluna e agora a gente tá falando aqui como colegas. E aquele dia que o Rodrigo falou, você topa? Eu falei, gente, eu topo demais. É uma honra para mim. Fico muito agradecida de falar um pouquinho do meu trabalho, da minha vida, de mim, né? Enfim, sou só esse rostinho, esse corpinho lindo, né? Isso aí. Eu acho que o aprendizado, né, da vida é a vida e as pessoas que vão passando pra gente. E acho que a tecnologia trouxe a oportunidade disso sair de 4 paredes. Sim. Então, né, por isso que a gente convidou você. Ai, né, que legal. pra gente poder trazer isso pra fora, né? Vai ficar aí pro universo, né? Alguém um dia vai ver. Sim. Eu acho que sempre, toda conversa desperta alguma coisa, né? Sim. Então, eu acho isso muito importante. Então, isso também é um dos nossos, né? Aquilo que aquece o coração, de fazer esse trabalho também vai disso. Então, obrigada pela confiança.
criança. Ai, obrigada, eu que agradeço. Uma troca muito legal mesmo. Obrigado. E agradecer quem ficou aqui, É né? isso aí, né, Com a galera? gente. Pessoal, obrigado. Até o nosso próximo vídeo. Mas não se esquece de se inscrever, dar seu like e compartilhar com seus amigos. Aquela coisinha, like, sininho, etc. Dá um joinha, dá um joinha. Melhor nesse negócio. Escreve lá, né? Nem que seja oi, vim aqui, né? Aí, Dá por uma favor, ajuda com aquele pra negócio de gente. dar estrelinha lá, deu o máximo de estrelinha, que eu sempre escuto isso. Se for pra dar 4, nem dá, é pra dar 5. Isso aí, Nossa, beleza. boa. Obrigada. Se for pra dar nota baixa, nem dá, vai lá dar nota máxima. Tchau, gente. Valeu, galera.